Alô, meu povo e minha pova, meus objetivos estão definidos. E agora? O que é que eu faço, já que os meus objetivos estão definidos? Eu sei onde eu quero ir, eu sei onde quero chegar, sei quando eu quero ir, sei quando eu quero chegar, sei como irei, sei como voltarei, se for o caso, né? Eu sou o professor André Aguinaldo e estamos aqui para fazer a nossa aula de projeto de vida com segundos anos. E vamos aqui, então, mais uma vez, para a Eliane Urbanski e o André Costa falar suas falazinhas aí de boas-vindas a vocês. Bora? Olá, estudantes dos segundos anos, sejam bem-vindos a mais uma aula de projetos de vida. E essa aula é logo depois que a gente trabalha as premissas, né, o que não pode faltar. E essas aulas tratam já que os objetivos estão definidos, e agora o que eu vou fazer? Aí tem antes do André cumprimentar vocês, eu vou comentar essa imagem bacana ali. Quando a gente já sabe que o que a gente quer da vida, a gente tem que treinar, né? Até mesmo quando a gente for jogar esse joguinho aí de dardo aí, dificilmente uma pessoa na primeira tentativa, ela consegue acertar esse lugar menor ali, né? Esse círculo menor que é o objetivo maior de quem treina essa modalidade ali, é acertar aquele redondinho menor ali. Mas, já que o objetivo é treinar, conseguir, a gente tem que treinar muito, não é verdade, André? Para conseguir ali acertar o alvo? Verdade. Olá, tchutchuquinhos, né? Quanto tempo, esses queridos aí do segundo ano, né? A gente, infelizmente, ainda em distanciamento, né? Não é do jeito que nós gostaríamos, mas é do jeito que nós podemos nos encontrar e nos ver. Realmente, para que alcance esse objetivo aí, é preciso de treino. E aí, quando a gente para e pensa, poxa, eu já tenho meus objetivos, eu já tenho uma estrutura, uma base. E agora? E eu lembro daquele poema, E Agora, José? Né? Que eu lembro, alguns estudantes, eu já comecei na sala, e aí, e agora? O que fazer? E agora? E eu lembrei agora, André, daquela musiquinha do que há muito tempos atrás, né? Que o Romário gravou com uma banda que cantava treinar pra quê? Treinar pra quê? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. Lembra disso? Lembro. Pois então, mas... E agora, né? E agora? Não é do meu tempo, tá? Eu sou mais jovem. Eliane, Retomando o famoso episódio da saga exemplar de um herói mítico, Ulisses, esta aula pretende esclarecer e explorar uma das etapas do plano de ação. Os objetivos que derivam diretamente das premissas constituem uma etapa essencial para o estabelecimento de metas e um projeto de vida. O Ciclope no caminho de Ítaca. Ulisses não escolheu ir à guerra de Troia. Muito pelo contrário. Ao ser convocado a pegar umas armas, fingiu-se de louco para ser dispensado. Olha aí, ó. Fingiu de louco para ser dispensado. Porém, o seu ardil foi descoberto e não restou alternativa senão combater em nome de seu povo. Contudo, não tendo escolha, Ulisses tinha uma visão: voltar inteiro para casa e continuar a ser rei em sua terra ao lado da sua esposa e do filho. É uma longa história com inúmeras peripécias e a saga só se conclui ao final de 20 anos do herói longe de casa. O plano de ação é o que não falta nessa grande aventura. A fama de Ulisses se deve justamente à sua capacidade prodigiosa de arquitetar minuciosamente as suas ações. Pode-se dizer, aliás, que a cada nova descoberta de Ulisses, a cada encontro com reis, rainhas, princesas, feiticeiras, ninfas e outras criaturas fantásticas, o que o autor acompanha durante a leitura é a recriação e o aperfeiçoamento desse plano, conforme as orientações que o herói vai recebendo pelo caminho. Alguns episódios são exemplares nesse sentido, pois se reconhece seu plano de ação articulado por inteiro. Sem dúvida, o episódio do número 9, ou Canto 9, como é o mais conhecido, é um dos exemplos mais perfeitos disso. Então, vale a pena repassá-lo aqui. Após enfrentar 10 dias de intensa tempestade em alto mar, Ulisses e seus companheiros ancoram
em uma ilha sinistra, habitada pelas famosas ciclopes gigantes monstruosos com apenas um olho no meio da testa. Disposto a conhecer esses estranhos habitantes e com esperanças de poder contar com o auxílio deles, o herói, acompanhado de 12 companheiros, segue rumo à caverna de uma daquelas criaturas. A casa também era muito sinistra. Além de ser uma caverna enorme e escura, era cheio de cabritos e cordeiros que o gigante criava para alimentar-se. Mas, na hora da chegada dos aventureiros, o monstro não está em casa e eles aproveitam para comer um pouco dos muitos queijos que ali havia. Finalmente, o Ciclope chega com um enorme feixe de lenha para cozinhar. Entra na caverna e fecha a entrada com uma pedra tão enorme que homem nenhum teria força para movê-la no lugar. Estavam todos, portanto, literalmente em um beco sem saída. Ao acender o fogo, o gigante finalmente nota a presença de forasteiros e, com um cara de poucos amigos, pergunta o que fazem ali. Ulisses, então, conta um pouco das desventuras sofridas recentemente e suplica por abrigo e outros auxílios. Em nome dos deuses. Nem um pouco comovido com a história, o Ciclope, que se chama Polifemo, pergunta onde foi que eles ancoraram seus navios. Ulisses, claro, não era bobo e não entregou o seu tesouro para o inimigo. Mentiu. Disse que tudo o que possuía fora destruído pelo mar. O Ciclope se cala por um instante e o que se segue é tão tenebrosamente cinematográfico que vale a pena ler como Homero descreveu. Essa que é uma das cenas de maior impacto de todo o livro. Prepare o estômago, pôs-se de pé de um salto, e estendeu as mãos sobre os meus companheiros e, agarrando dois de uma vez, como se fossem cachorrinhos, esmagou-os de encontro ao solo. Os miolos escorreram pelo chão, emudecendo a terra. Ele os picou, membro a membro, preparando para a refeição. Comeu como um leão montês, as vísceras, as carnes e os olhos medulosos, sem deixar resto. Nós outros, em pranto, erguemos as mãos para Zeus. Ao vermos aquela crueldade, com o coração entregue ao desespero, o Ciclope, depois de fartar da carne humana, seu estômago imenso, e beber leite puro por cima, deitou-se na caverna, decomprido entre os carneiros. Uma vez adormecido, o inimigo seria um bom momento para poder matá-lo. Certo? Errado. Se o Ciclope fosse morto, quem poderia remover a enorme pedra da entrada? Imagine, então, que o esforço de Ulisses em controlar sua fúria e desejo de vingança, tendo assistido a cena acima. Manhã seguinte, Polifemo acorda e abate mais 2 amigos de Ulisses e os devora. O monstro conduz o rebanho para fora da caverna, sai em seguida assoviando e fecha a entrada novamente com a pedra. Mais uma vez, o beco é sem saída. Mas, enquanto o inimigo não retorna, Ulisses se põe a matutar sobre como ir à desforra e desbandar dali. Quando o Ciclope retorna, a vingança já está cuidadosamente concebida. Ao voltar, Polifemo guia o rebanho para dentro da caverna, entra na casa e fecha a entrada com a pedra. Mata mais 2 companheiros de Ulisses e janta-os. Nesse momento, com um autocontrole admirável, enquanto o Ciclope mastiga seus amigos, o herói tira do alforje uma garrafa de vinho e oferece-a ao inimigo. Ele toma grandes doses da bebida e embriaga-se até dormir. A cena que se segue a isso também é digna de ser narrada apenas por Homero. Da goela escapava-lhe vinho e bocados de carne humana, que ele arrotava bêbado. Enfiei, então, o touro no borralho abundante para aquecê-lo. Dirigi palavras de acoroçoamento a cada um de meus companheiros, para que nenhum recuasse amedrontado.
Quando, enfim, o touro de oliveira estava a ponto de inflamar-se, brilhando terrivelmente, apesar de verde, tirei-o do fogo e trouxe para perto. Os camaradas rodearam-me. Um Deus lhe inspirava uma grande coragem. Ergueram o touro de oliveira de ponta aguçada e cravaram-lhe no olho do ciclope, enquanto eu, pesando de cima, o fazia girar. Era como um homem furando uma prancha de navio com um trado, enquanto outros por baixo faziam este girar numa correia, cujas pontas seguram e o trado volteia sempre, firme no lugar. Foi assim que agarramos o touro aguçado ao fogo e o fizemos girar em seu olho. O sangue escorria em volta do touro ardente, queimava inteiramente as pálpebras e as sobrancelhas, o vapor exalado da pupila a arder, cujas raízes frigiam na chama. Quando um ferreiro mergulha na água fria da têmpera, que é donde vem a força do ferro, um machado grande com uma acha de armas, esta chia forte, silvava assim o seu olho em volta do touro de oliveira. O ciclope soltou um urro terrível, a rocha reboou em redor. Nós, apavorados, recuamos enquanto ele arrancava do olho o touro ensanguentado. Lançou-o de si e, em seguida, agitando os braços. Vingança feita, resta ainda sair daquele antro. Polifemo remove a pedra da entrada e senta-se à porta, esperando o momento em que os inimigos tentarão escapar. Mais uma vez, porém, Ulisses já havia arquitetado um audacioso plano. Havia grandes carneiros na caverna, então o herói agarrou-os de 3 em 3, com um vime flexível extraído da própria cama do ciclope. Sob o carneiro do meio, prendeu um dos companheiros sobreviventes, de modo que os 2 carneiros do lado protegiam o homem escondido. Fez o mesmo nesse procedimento para cada um dos demais amigos, e como não tinha quem amarrasse o próprio Ulisses, eis o que se deu. Quanto a mim, restava um carneiro incorporavelmente o melhor de todo o rebanho. Abracei-me os seus flancos, encolhi-me sobre o seu veloso ventre e ali fiquei com coragem no peito, agarrado com as mãos aos flancos, aos flocos prodigiosos e colados vigorosamente. Desse modo, é que finalmente conseguem escapar das garras do ciclope e retornar para seus barcos, sempre rumo a Ítaca. Ulisses tinha uma visão que, como se sabe, é anterior ao encontro com Polifemo. Sua visão era regressar aos braços da esposa e do filho. Estabelecido isso, havia uma missão: ser excelente no contato com os homens e outros seres encontrados no caminho, aprendendo com eles as ações necessárias e a rota de retorno a Ítaca. Assim, precisou se esmerar com astúcia e malícia, como vimos no episódio acima, e isso fez dele um homem que despertou grande simpatia dos deuses. Tendo uma missão, o herói precisava de algumas premissas, especialmente nesse canto 9, que podem ser resumidos assim: manter-se sereno e ponderado, mesmo em situações desesperadoras, para pensar a melhor maneira de pôr em prática, ora a força física, ora a astúcia diante do inimigo ou em situações adversas. Antes das premissas, vem o próximo passo do plano de ação de Ulisses: definir os objetivos, que, aliás, é o tema definido desta aula. Sendo assim, você seria capaz de identificar, no contexto do episódio do Ciclope, quais foram os objetivos de Ulisses? Durante toda a Odisseia, há inúmeros objetivos, mas quais são os que aparecem especialmente nesse canto 9? Discuta essas considerações com o seu educador e com seus colegas. Eliane, você quer falar uma coisinha agora, ou André? Tá tudo bem, André. Mas se você quiser, eu complemento ali, né? A gente está contando ali, você está contando uma parte bacana do livro, né, de Ulisses, o retorno para casa, né, para Ítaca. E nesse retorno, passa-se 10 anos, você está contando uma das aventuras de Ulisses. E aí a gente pode pegar para
para a nossa aula, que a gente está trabalhando hoje os objetivos, né, os meus objetivos, mas a gente já sabe o que são as premissas, que é o ponto de partida, a gente já tem uma ideia da visão, da missão, e a gente sabe que Ulisses, ele precisou, nessa aula a gente aproveita isso, ele precisou de arquitetar planos para ele alcançar seus objetivos, não é? Então, ele tinha que ter visão, missão, metas estabelecidas, premissas, para conseguir atingir o objetivo maior, que era voltar para Ítaca, não é verdade? E a gente sabe que a gente pega as ideias desses heróis ali, desses contos desses heróis, mas a gente sempre traz para a vida da gente. Ulisses, nesse momento dessa aventura, no canto 9 ali, do livro, desse episódio, ele lida com um ciclope, que é um gigante com o olho só. E esse gigante, mais que tudo, ele era filho de um dos deuses, ele era filho de Poseidon, um dos deuses do Monte Olimpo. Então, a gente sabe que a gente também é herói na vida da gente, porque a gente é que vai fazer a nossa história. Está acontecendo, o tempo está passando para todos nós, de todas as idades. Para os estudantes, o tempo está passando, e você tem que ser o herói da sua vida. Qual é o ciclope que você tem que arrancar o olho hoje, né? E que estratégia você vai fazer para alcançar seus objetivos, né? Então, isso aqui é bacana, mas continua na história, Andrezinho, tá bacana. Aqui no caso agora vamos fazer a atividade, o plano de ação, né? De meus objetivos. É comum as pessoas falarem do dia a dia. Eu falei agora na aula passada, que você não vê, porque foi o primeiro ano, muitas coisas, né? Então, no momento, o meu objetivo é passar no vestibular. Você pode dizer que você é estudante de segundo ano, está se preparando para o vestibular, aproveitar agora que o pessoal não está indo fazer vestibular, prepare-se melhor e faça vestibular, porque as vagas serão maiores, né? Não há nada de errado com essa frase. E ela expressa muito bem uma situação real da vida de quem está falando. Mas, quando falamos em projeto de vida, os conceitos devem ser minuciosos e claros, pois não devem gerar dúvidas na hora de sua execução ou da sua avaliação de um plano de ação. Sendo assim, um projeto de vida, passar no vestibular, não é um objetivo, mas uma meta. Né? Não é um objetivo, é uma meta. É o final, é aquilo que você quer alcançar, é o troféu. Né? Então, o objetivo mesmo é a graduação específica. Torna-se um cientista, por exemplo. O vestibular é, portanto, uma meta a ser atingida para que o objetivo seja realizado. Agora eu posso falar um pouquinho? Pode. E sabemos que legal isso aí. É bem legal os estudantes eles saberem direitinho assim como que a gente pode visualizar um objetivo. O objetivo é o maior, né? E a gente pode transformar um objetivo maior em várias metas a serem atingidas. Vou dar um exemplo básico, assim, a gente, claro, está tendo Ulisses aqui como um exemplo maior, né? No projeto ali de Ulisses, o projeto de vida dele, o objetivo dele era voltar para Ítaca, mas a gente pode tirar, por exemplo, o exemplo de uma pessoa que é vendedora em uma loja. Por exemplo, o vendedor geralmente ganha um salário X fixo, mas ganha em porcentagem do que ele vende. Então, o objetivo de um vendedor X pode ser aumentar o seu salário através das vendas. Então, ele pode lançar várias metas. Durante a semana, eu vou vender, por exemplo, 20 mil nessa semana, porque a minha meta é aumentar o meu salário. O meu objetivo é aumentar o meu salário. Então, eu pego e lanço várias metas a serem atingidas. É como se a gente estivesse imaginando agora aquela imagem ali do começo da nossa aula ali, que o objetivo maior era ali o centro, atingir aquele centro, né? Mas aí a gente pode várias metas. Olha, eu primeiro tento o círculo maior, e aí eu vou treinando para eu atingir aquele círculo menor. E é assim, né? A gente pode estabelecer ali o objetivo como algo maior e as metas para atingir esses objetivos, várias metas. Sendo assim, em um projeto de vida, passar no vestibular não é o objetivo, né? Mas é uma meta, porque o objetivo maior é a graduação dele, né? O objetivo mesmo é a graduação específica. Tornar-se um cientista, por exemplo, né? O vestibular é, portanto,
uma meta a ser atingida para o objetivo maior, né? Por que a gente está explicando tudo isso lentamente? Porque a gente está aqui querendo que vocês treinem para produzir o PA, que é o plano de ação, né? Ali, no caso, o objetivo de Ulisses era chegar a Ítaca, conforme vimos na aula passada. Assim, algumas das metas se resumem a vencer o Ciclope, a sair da caverna. Para isso, foi necessário tomar algumas ações que são prioridades. No seu caso, era ditada pela circunstância. Por exemplo, nesse caso ali da história, se ele, ao invés de tentar fazer uma ação, né, específica de desnortear o Ciclope, ele tivesse matado o Ciclope, ele não conseguiria chegar no objetivo, porque matando o Ciclope, ele não conseguiria sair da caverna. Então, veja bem, muitas vezes nós também, nas nossas ações, a gente tem um objetivo maior, bom, eu quero ser uma professora, meu objetivo maior. Aí eu pego, não divido em metas de estudo, eu não estudo diariamente, então eu não me torno professora. E nas minhas ações, eu faço ações que me levam para um descaminho, não para o caminho central. Então, além de estabelecer uma meta, eu tenho que dividir um objetivo, eu tenho também, eu e você, estudante, eu tenho que dividir esse objetivo em várias metas para atingir esse objetivo maior, e além disso, fazer as minhas ações, né? Porque sem ação não tem desenvolvimento, não é isso? Eliane, você fez lembrar agora da parábola do joio e do trigo. É verdade. Eu não quero joio, mas o joio é prejudicial, né? No entanto, eu não posso cortar o joio. Se você cortar o joio, eu corto o trigo. Toco o trigo junto. Então, tem que deixar os dois crescer junto ali e saber como é que lidar com essas situações, né? Tem que deixar o joio crescer com o trigo e mais ainda, depois eu tenho que saber separar o joio do trigo, senão ainda continua misturado, né? Misturado. É isso. Muito bem. André, você quer continuar aqui? Pode você continuar? Opa, continuo sim. Pode mudar, esse slide já foi falado. Isso. Então, pessoal, dentro aí dos objetivos, né, era assegurar a sua vida e a de seus amigos, né? Isso implicava ter a selvageria do Ciclope e a maneira mais adequada que ele encontrou para isso foi cegar o monstro. Assim, cegar o Ciclope passou a ser a sua meta em relação a esse primeiro objetivo. Retomar sua viagem rumo a Ítaca. Dessa vez, o objetivo implicava na saída da caverna. Sair da caverna, portanto, tornou-se a sua meta, em vista do objetivo de retomar a viagem. Certamente não lhe passou despercebido que entre um objetivo e uma meta existem inúmeras ações, o que é muito natural, pois especificar os objetivos significa precisamente estabelecer um conjunto de ações necessárias ao que se quer alcançar. O que, quando, de que maneira e em quanto tempo? São dados básicos para isso. E a maneira infalível de cumprir os objetivos é não perder de vista as suas premissas, pois elas são os princípios básicos que orientarão você. Se for assim, vamos ao plano. Nesta aula, com a orientação, né, nossa, que vocês estão tendo, vocês vão estruturar os seus objetivos. Conforme as ideias fiquem claras, preencha o quadro abaixo conforme o seu projeto de vida, aquilo que a gente sonha. Porque é muito comum a gente ter tantos sonhos, tantas metas, a gente fez tudo. E agora? Eu dou um exemplo que eu estou há 2 anos quase, 1 ano e meio, né, André? Ensaiando para caminhar. E o meu relógio desperta 5h30, 6 horas, todos os dias para eu fazer caminhada. Eu fiz plano. Por favor. Eu estou caminhando, tá? Fiquei sabendo. Que bom, vamos combinar, né? Para você, então, você já foi para ação. Mas eu ainda estou no planejamento. Eu quero ter um projeto, né? Eu quero alcançar o meu projeto de vida, que disse a vocês em aulas anteriores, que é ter saúde, para eu poder jogar futebol com meu filho, resistência, mas pelo jeito que eu estou indo, eu não vou ter. Por quê? Porque eu fiz o plano, eu coloquei tudo assim na ponta do papel, o que eu preciso fazer, mas na hora da ação, eu não estou tendo, eu não estou conseguindo. Hoje quase que eu fui, mas ainda o quase não deixou. Então, nas colunas, né, a gente vai agora colocar em forma de quadro, na coluna destinada às ações, você deve listar as ações que se relacionam diretamente com seus objetivos. Mas vale notar que haverá uma aula específica sobre as ações e seus desdobramentos.
enquanto metas, ou seja, como desdobramento dos objetivos. Às vezes é comum nós querermos alcançar coisas diferentes, mas fazendo as mesmas coisas. A gente tem que parar com isso. Fizemos o plano, sabemos o que nós queremos, aí é a hora da gente agir. E esse livro, acredito que a professora também vai dizer com mais propriedade, mas eu acho que eu tive a oportunidade de ler esse livro. Eu não fui um estudante de muita leitura, mas alguns professores de história recomendam, né? Uma leitura assim, principal, assim, uma leitura importante. E eu, se eu não me engano, eu li. Eu fiz a leitura desse livro e me marcou muito. Então, é Odisseia, de Homero, da editora Cultrix. Então, dependendo da tradução, Ulisses aparece como Odisseu. É o caso da edição Alice Merino. Na verdade, esse é o nome do herói no original grego, de onde deriva o título da obra Odisseia. Ocorre que, tendo conquistado os domínios da Grécia, se apropriando da cultura deste país e absorvendo a sua vasta mitologia, o Império Romano reformulou alguns conceitos, nomes e terminologias, resultando na renomeação de quase todas as personagens míticas gregas. Dessa forma, né, é que Odisseu se tornou Ulisses, na versão latina, embora seja com este nome, né, que o herói se tornou amplamente conhecido no Ocidente nos últimos anos, devido às novas traduções diretamente do original grego e à preocupação dos estudos em se manterem fiéis, né, à fonte primeira. O nome Odisseu tem ressurgido com força nas versões mais recentes deste clássico de Homero no Brasil. Eu li, eu achei muito legal, muito importante. E eu não tinha, é importante, professor, eu salientar, que quando eu li, eu não observava nessa visão de metas, de objetivo. Eu li como um conto. Eu tinha, na época, assim, acho que a gente tirou cópia, e eu li esse livro, inclusive, aí no Heitor. E a gente lia, assim, pela história, poxa, achei legal, as aventuras. Mas naquele momento, eu não tive um professor de projeto de vida para mim, né, estimular, assim, me chamar a atenção, poxa, olha, né, nesse ponto, olha, o que quer dizer isso, essa análise que nós estamos fazendo, trazendo para o projeto de vida. Não sei se você quer continuar, professora Eliane, quer fazer um comentário? Essa história, né, a gente sempre, eu acho que é muito boa a sua colocação, a gente sempre lê esses livros literários, assim, no sentido de absorver a história, não de trazer para a vida da gente, né, em projeto de vida a gente tem essa outra visão, bem bacana também, a gente pega uma história de um herói mítico e traz para a nossa vida que a gente tem que ser herói da nossa vida, né, e os alunos que tiverem a oportunidade de ler Homero, né, tanto a primeira história dele, que é a Ilíada, quanto a Odisseia, que conta a trajetória, né, esses 20 anos de história, primeiro ele indo para a guerra, depois ele voltando para Ítaca, vale muito a pena. Outra sugestão é ali O Risco do Bordado, de Altran Dourado. O romance, O Risco do Bordado, vem percorrendo o caminho típico do clássico contemporâneo, alcançando um notável sucesso de público e crítica, suscitando inúmeras teses universitárias e sendo adotado como uma leitura curricular. Ambientado em uma cidade fictícia, Duas Pontes, é uma viagem no passado escrita do escritor João da Fonseca Ribeiro, e voltando ao cenário de sua infância, monta uma espécie de quebra-cabeça entre o vivido e o imaginário, completando e expandindo fragmentos de memória que são as narrativas de sua infância e adolescência. Como um típico romance de formação, o seu principal interesse está no crescimento e desenvolvimento do protagonista. O leitor vai sabendo aos poucos como João se tornou o que é, sua dura trajetória na descoberta da sexualidade, da amizade, da traição e também da literatura. Então, são duas opções de leitura bacana. No caso de Ulisses ali, Odisseia, tem inclusive um filme bem antigo, é bem legal, conta toda a história ali de Ulisses também. A gente pode procurar ali, quem quiser procurar, até tem ali no YouTube, tem. E eu assisto em alguns anos anteriores, eu já assisti com Segundos Anos, é bem bacana. Essas são as duas sugestões que a gente tem para vocês. A gente vai continuar ao longo dessas aulas aí para frente, nós vamos continuar falando muito do nosso PA e nós vamos começar a produzir em seguida, ok? Por aqui eu me despeço, lembrando vocês que a aula de projeto de vida tem como o lema principal nos tornarmos pessoas autônomas, solidárias e competentes, tanto estudantes quanto nós, professores também, né?
Até uma próxima aula. Deus abençoe a cada um de nós. E muito obrigado, André Aguinaldo e André Costa, por ter participado dessa aula junto comigo. Eu que agradeço e até mais, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até a nossa próxima aula.